Oi, pessoal. Preciso fazer um vídeo para organizar algumas informações dessa caminhada nas letras hebraicas. Bom, vamos do começo. Prepara que é vídeo longo, mas eu preciso fazer esse registro até aqui onde estou, que é Fátima, que é a cidade que precede a caminhada das letras hebraicas. Durante a pandemia, eu tive um sonho. Antes disso, né? Muitas coisas que chegam a mim vêm através de sonhos. Minha avó, que era judia, chamava Olga. O nome dela começa com a letra Ain. É uma letra que fala de ver o não visto, que fala dos olhos. E, segundo minha tia me contou, ela era procurada na comunidade para interpretar sonhos, algo bastante característico no povo judeu. A minha avó veio da Bielorrússia com 3 filhas, meninas, as mais velhas. Meu pai nasceu no Brasil. Ela veio com meu avô em 1938. Meu avô entrou como polonês. Eles entraram como poloneses. Por quê? Porque a Bielorrússia foi durante muito tempo tomada por vários países. E naquela época, né, eles estavam tomados pela Polônia. Bem, então ele, no diário oficial, em que tem o nome do meu avô, quando ele entra no Brasil, ele entra como polonês. E aí, então, para mim, as coisas sempre vêm em sonhos, são intuições, são coisas que ao longo da minha vida eu percebi que eu recebi essa informação. Foi até por isso que eu fui parar na parapsicologia, por 2 motivos. Primeiro, por conta de uma questão de bilocação de consciência, né, que eu não sei se você conhece, sabe o que é quando a gente, consciente ou não, sai do corpo e percebe um novo estado de consciência. Então, eu tive uma experiência de bilocar dentro do meu próprio quarto e ver o corpo do meu marido, o meu e o do meu filho. Estávamos em Curitiba na época. Isso quando eu rezei, porque quando a gente reza, a gente baixa a frequência de onda. Não tô dizendo que quando você reza, você pode bilocar, mas é quando a gente entra num estado de onda teta, que a gente tem essa possibilidade de bilocar. Bom, aí eu fui para parapsicologia para compreender esse mecanismo, onde tinha ido em vários lugares, não tinha conseguido explicação e consegui essa explicação na parapsicologia. Na parapsicologia também eu fui buscar as questões da mente humana. E depois é que eu me deparei com a psicogenealogia, com quem me identifiquei e até dou aulas até hoje em dia. Bom, então eu estava falando sobre um sonho que eu tive. Foi durante a pandemia. Tinha do meu lado uma senhora de cabeça branca, parecia muito essa minha avó. Inclusive, eu relato um pouco dessa minha avó no livro Tecendo a Vida para Nossa Criança, eu falo dela, né, e do meu nome. E eles chegaram no porto de Porto Alegre, né, então por isso Letícia significa alegria, o Porto Alegre, enfim. Bom, aí nesse sonho, ela estava deitada do meu lado na cama, tinha um senhor sentado numa poltrona, à minha esquerda, mais atrás, eu tava desse lado, sempre durmo do lado direito, e eu tinha um telefone no peito e tocou uma música no meu telefone também, que estava numa mesinha de cabeceira. Quando tocou o telefone, eu olhei e ela olhou pra mim e disse assim: que música é essa? E eu peguei o telefone, olhei, é Blue Moon, de Frank Sinatra. E aí depois do sonho, eu fui olhar o significado dessa letra, que fala muito de que até então eu estava sozinha, mas aí eu te encontrei, né? E fala muito dessa relação com Deus, inclusive. Pelo menos para mim, teve essa conotação. Eu lembro de que nesse sonho eu tomei uma pílula azul. Enfim, foi um significado interessante, até comentei com a Catiúcia, que é minha sócia na escola ali, sobre esse sonho, né? Foi bastante intrigante. E aí foi estudar sobre Blue Moon. Bem, Blue Moon, a lua azul, ela acontece, segundo a Kabbalah, quando nós temos 13 luas cheias no ano. É considerado um portal. Bom, fecha parênteses. Seguimos a vida, né? Num determinado dia eu vim a Fátima, e quando estive em Fátima, onde estou hoje, né? Eu encontrei um casal de amigos, a Inês Dressler
e o Walter Maia. Coincidentemente, nós nos encontramos, nós vínhamos para Fátima. E ok, marcamos de passear, né, aos arredores de Fátima, onde houve a aparição. Historicamente, a minha família de adventistas, né, porque no Brasil não podiam declarar que eram judeus, porque ainda havia perseguição. Não há culto a imagens, né, e templos. E eu confesso para vocês que as igrejas, para mim, são lugares impactantes, onde há o sagrado ali, até porque o meu nome, a gematria do meu nome, né? Quando você comprar o livro de nomes, você vai poder fazer análise do teu nome, ela reduz a 5. E o 5 equivale à letra rei, H, que as pessoas que reduzem o nome com 5, ou que vale a letra rei, estão muito conectadas com o sagrado, com a espiritualidade. Tanto é que Deus insere uma letra H no nome de Abrão e de Sara, passando a ser Abraham e Sara, com H no final, porque ele dá a eles uma missão espiritual, né? Muitas pessoas ficam na questão literal da letra H. Na verdade, não é. Deus não muda o nome. Deus dá um mandato espiritual para essas pessoas e eles passam, então, é um arquétipo, né? A serem os criadores, né? Ou as matrizes das 12 tribos de Jerusalém e que a gente estuda na Kabbalah, estão conectada com signos também. Bom, então quando eu estive em Fátima, a igreja, né, as imagens são lindas, a igreja é maravilhosa, ela é toda rosa, com branco, com mármore. Mas eu confesso para vocês que não é um lugar que diga assim, ó, nossa, eu me conectei com essa igreja, porque não faz parte da minha essência. Mas eu me conectei muito com um lugar externo, né, onde Nossa Senhora apareceu para os pastorinhos. Bom, aí, nesse lugar, estávamos eu, meu marido e esse casal. De repente, aparece um senhor de um mato, assim. Ele aparece e ele olha pra mim e diz, você. Eu olhei pra ele, eu? Ele disse, sim, você. Ele parecia um duende. Você quer realmente ver qual é o lugar? Eu disse, sim, eu quero saber qual é o lugar. Ele disse, então vem comigo. Ele me pegou na mão e fomos mata dentro. Esse casal ficou na passarela, assim, na caminhada, né? Onde tem pedras, tem um caminho. E meu marido foi atrás de mim. Disse, meu Deus, onde é que vai essa doida com esse homem? Entramos mata dentro e fomos até um lugar que tinha uma placa chamada Louca do Cabeço. E ele disse assim, esse é o lugar. Você tá entendendo? Esse é o lugar. Minha avó estava presente quando da aparição de Nossa Senhora. As pessoas de fé ficaram lá. Os que não tinham fé saíram correndo, ele disse. Então, presta atenção. Esse é o lugar. E ok, né? Eu peguei aquela informação, fiquei pra mim. E aí, prestei atenção numa outra situação, num outro sonho, né? Numa outra vivência que eu tive. Que foi uma vivência que me fez caminhar nas letras hebraicas. E que sonho é esse, né? Eu tive um sonho onde eu estava numa sala com cortinas todas roxas e tinha uma mesinha pequenininha de 1 m². Do lado direito tinha um senhor de cabeça branca, muito parecido, se não fosse o mesmo, com aquele senhor que estava no primeiro sonho. E um outro rapaz que tinha os seus 40, 45 anos, com barba rala, mas bem feita, moreno. Ele era um chefe de cozinha, ele olhava para mim, nós conversávamos de forma telepática, não houve pronúncia de uma palavra. O senhor apenas chancelava as informações, eu sentia que ele era um mestre ali, mas quem me passava a informação era esse rapaz. E aí ele me mostra um livro com capa de cortiça. E esse livro estava encostado na parede, né? Essa mesa estava encostada na parede, eu de frente para a parede, esse rapaz do lado esquerdo, o outro do lado direito, e de repente esse livro se abre, tipo livro mágico, assim, né? Capa de cortiça, presta atenção, e aparece o título do livro, chamado O Livro do Amor.
em dourado. As folhas desse livro eram folhas como se fossem folhas da Bíblia. E aí eu entendi que ele me dizia que eu precisava escrever esse livro. E que era um livro de receitas, né? Eu pensei, receitas, claro que não serão culinárias, muito embora meu avô, quando foi para o Brasil, ele foi cozinhando no navio, né? Até porque toda a minha família gosta de cozinhar e eu imagino até para ser útil a todo esse processo. Bom, aí ele me disse que eu deveria escrever esse livro. Imaginei, ok, deve ser um livro de receitas emocionais, né, associadas à psicogenealogia. Eu sei que eu saio dessa sala e vou para uma outra sala, onde tinha uma mesa redonda e nós estávamos em 6 pessoas, né? Sentamos nessa sala, eu não sei o que tratávamos, não lembro disso, foi um detalhe apenas de registro, onde também haviam cortinas roxas. E o sonho, e eu acordo. Quando eu acordo, eu lembro de pegar um livro que eu estava lendo nas mãos, que era um livro de Jean-Jacques Leloup, As Bem-aventuranças e o Pai Nosso. E eu estava lendo exatamente a parte onde tem Colossenses, se não me engano, não, Tessalonicenses, onde fala das bem-aventuranças e dos tempos, né? Que eu gosto muito dessa passagem dos tempos, onde há tempo de todas as coisas, há tempo de viver, há tempo de morrer, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. São 28 tempos. Eu sempre faço uma correlação com os dentes, né? 28, mais os 4 sisos, que é o dente do juízo, né? Que formam 8 quadrantes, presta atenção, em cada... 8 dentes em cada quadrante, né? Então, o oitavo dente, a oitava maior de todas as coisas, é uma situação de cunho elevado, né? Bom, então eu li, aquilo me tocou profundamente. Abro meu celular no TikTok e havia um menino, né, um menino jovem, depois eu transcrevo aqui o nome dele, cantando uma música gospel americano, mas num concurso de música, e ele tocava numa oitava maior. Também uma música que tinha tudo a ver com aquilo que eu havia sonhado. Eu senti nesse momento que esse sonho não era só pra mim. São intuições, gente. Eu sou extremamente intuitiva. Eu senti que eu precisava compartilhar esse sonho com os meus alunos. Eu lembro, então, que eu abro meu celular no grupo de alunos e compartilho esse sonho com eles. E lembro que durante uma semana, 11 pessoas sonharam comigo. O 11, gente, é um número que tem tudo a ver com a árvore da vida, porque ele fala muito de uma sefirade oculta que chama Da'at, que é um estado de entendimento, um estado de transcendência. Eu nasci no mês 11 também. Então, para mim, isso foi uma chancela. Imagine, eu dou aula há muitos anos, né? Eu nunca tive essa experiência de 11 pessoas sonharem comigo, sendo que uma delas foi uma cliente de uma aluna minha, Filipa, que sonhou comigo em Portugal. Sequer me conhecia, porém seguia meu Instagram. Então, para mim, foi uma chancela. E eu compartilhei com eles. E todos esses sonhos falavam de situações do tipo: você estava sentada numa mesa, tinha muita gente, acho que a Denise, né, Denise Toller, que é uma aluna minha, microfisioterapeuta, ela diz assim: Lê, eu sonhei com você, o teu rosto se misturava com o rosto da Anne, era uma transposição dos rostos. Aí uma outra pessoa me disse que nós estávamos dentro de uma casa, essa casa não tinha teto, e tudo que a gente falava, de alguma forma, era projetada holograficamente no céu. Então, são sonhos lindos, sempre envolvendo muitas pessoas. Ok, esse sonho ficou registrado em mim. E esse senhor, então, me chama atenção para algo que também faz parte dessa jornada, que é a cidade interterrena Liz. Como começou isso? Eu estava assistindo uma live com a Marisa Ventura e um rapaz chamado Marcelo, que escreveu um livro, Por Trás dos Espelhos, que, segundo ele, é um livro revelado por Jesus. Bom, aí, eu assistindo essa live, ele fala que ele despertou para algo que ele precisava fazer. Ele é uma pessoa de tecnologia, e ele recebeu um chamado que ele precisava ir subir uma determinada montanha, onde há uma cidade intraterrena. Bom, aquilo me chamou a atenção, porque eu nunca tinha ouvido falar nesse nome, cidade intraterrena. Então, quando
eu começo a buscar qual o significado de cidade intraterrena. Percebo que existem várias. E existe uma cidade intraterrena chamada Lis. Na primeira turma que eu fui formar em Porto Alegre, que é a minha cidade, uma aluna me disse assim: Lê, você conhece a cidade intraterrena Lis? Eu disse: não. Aliás, nunca ouvi falar de cidade intraterrena. Ela disse: pois você deveria conhecer. Fechei aquela informação. Quando eu ouço essa live, ele fala de cidade intraterrena, eu digo: uau, de novo essa mensagem. E eu estarei indo para Fátima, porque a gente já tinha feito essa programação. E de novo essa história de cidade intraterrena, né? Fui estudar, então nada mais é do que, claro, é um assunto muito profundo, né? Mas é um lugar de muita energia. São centros que existem na Terra que tem muita energia. E que isso proporcionou a aparição, e é um lugar onde nós nos conectamos, né, magneticamente e eletricamente, porque nós somos força eletromagnética. E aí, quando isso me vem sobre essa história das cidades intraterrenas, eu também lembro de uma autorização para o estudo das letras hebraicas, que também veio em sonho, mas olha só, sempre vem com outras pessoas me trazendo informação. Quando eu comecei a formar com psicogenealogia, eu representava a escola do Lauro Alonso. Estudando as letras hebraicas, eu disse para ele: nossa, as letras, eu sinto que elas falam comigo. É como se eu já soubesse sobre as letras hebraicas. E ele disse: Lê, de fato, todos nós já conhecemos a letra. Nós apenas relembramos quando a gente se depara com elas. E ele disse assim: e você, por ser de origem judia, como você aos 40 anos fez uma guinada na tua vida, que é bem típico de judeus, você vai receber uma autorização para estudar as letras hebraicas e a Kabbalah. E eu perguntei: autorização como? Que autorização? Quem vai me autorizar? Ele disse: calma, espera. Não deu 7 dias, né? Uma aluna minha que fez um workshop comigo me liga e disse assim: Lê, sonhei com você. Anota, porque senão eu vou esquecer. Isso eram 6 e pouco da manhã, não eram 7. E ela diz: eu sonhei que eu estava no centro de uma... Você estava no centro comigo de uma roda. Chega uma senhora de cabeça branca, de novo a história da mulher de cabeça branca, com 2 bíblias, né? Tinham pessoas em volta, com 2 bíblias. Uma delas eu conheço, que é a Bíblia, na capa tinha a Sagrada Família. A outra eu não conheço. Era preta e tinha um candelabro dourado. Muito bem. Quando eu olhei, mandei para ela uma imagem da Torá, ela disse: essa mesma. Mas ela não conhecia, ela é extremamente católica. Ela disse: mas não é isso, não é só isso. Existe um papel, ela me deu um papel com um versículo que eu entreguei para você. Só que você precisa anotar, porque eu vou esquecer. Então era Hebreus 7, 2, 7. Bom, Hebreus hebraico. A carta aos Hebreus fala muito para mim. E aí, o 727 fala de que Malquitzedek, que é o rei da terra, que é a manifestação de Deus terrena, ó, cidade intraterrena, Malquitzedek, fala, né, tem muita conexão. E ali no 727 diz o seguinte: o maior autoriza o menor. Aí quando eu liguei pro Lauro, né, ele já não estava mais aqui, ele mora no Uruguai, eu liguei para ele e disse: Lauro, eu recebi a autorização. Aí contei para ele de Malquitzedek, da autorização, e ele disse assim: Lê, olha que louco, a minha data de aniversário é 7/2, né? E ele foi, né, um mestre que me iniciou na Kabbalah. E depois a Kabbalah tem uma máxima de que você precisa ter um desejo, porque você precisa continuar essa caminhada, né? Tanto que o curso de nomes era dado por ele, era entregue apenas uma folha, sem que se explicasse as letras. E eu tive um desejo tão grande que eu mergulhei naquele universo das letras hebraicas. E hoje eu dou o curso sobre as letras, porque elas falam do sagrado, elas falam do nosso nome. Então, quando eu estive aqui em Fátima e esse senhor me disse: esse é o lugar, e a gente fala de cidade intraterrena, eu vou botar a foto aqui para vocês verem. Ele realmente parece um útero
para dentro da terra, né? Depois fui fazendo essas conexões. Mas não para por aí. Eu estava em Florianópolis, hoje eu moro em Curitiba, porque a minha filha passou em medicina. Eu estava no meu escritório e, de repente, um livro salta da prateleira, literalmente. Inclusive, eu fiz um vídeo para os meus alunos contando algumas experiências, assim como eu tô contando para vocês, em sonho. Esse tá fechado, porém esse eu vou deixar aberto. E aí, nesse sonho, né, nesse livro que abre, ele abre, o livro é O Segredo das Catedrais, e ele abre numa página que fala sobre cidades intraterrenas. Eu disse de novo esse assunto, cidades intraterrenas, né? E o Santo Grau. Então eu olho para aquilo, Santo Grau, né? O Santo Grau era um assunto que a Marisa Ventura e o Marcelo também falavam dentro do papo que eles estavam tendo. E o Santo Grau tem toda uma explicação de conexão de Tiferet e Esot, fala muito desse invólucro que envolveu a história de Jesus e Maria Madalena, né? A descendência sagrada, né, de Maria Madalena e Jesus, enfim, tem toda uma história que envolve o Santo Grau. E nós estamos conectados ao Santo Grau. O Santo Grau, esse útero que somos na Terra, né, e que gesta o sagrado que há em nós. Bom, isso aconteceu, eu fiz uma foto da prateleira, registrei, contei para minha família. Logo depois, 2, 3 dias depois, eu estava de novo, acordei, né, de madrugada, fui pro meu computador, isso eram 3:30 da manhã, sento no computador e começa a me vir o livro do amor. Então, eu percebi que eu precisava escrever sobre as letras hebraicas, mas o título era Portas, Portais. E eu começo a escrever portas. E começo a escrever a porta Aleph, a porta Bet e a porta Gimel. 3 portas. Em 30 minutos eu escrevi 3 capítulos. Né? Como que uma pessoa... Eu acredito realmente que nós somos uma ferramenta. Como que uma pessoa que não está pensando em algo, abre um computador e escreve 3 capítulos em 30 minutos. Me explique, né? Porque a gente realmente está sendo usado. E daí eu escrevo isso e logo depois um novo livro. Minha filha tá cozinhando na cozinha e salta um novo livro da prateleira. Ela me chamou, disse, mãe, o que aconteceu, né? Você caiu? Ela disse, porque nós tínhamos um deck de madeira, eu acho que alguns vídeos vocês devem ter me visto nesse deck. E eu disse, não, filha, um livro caiu da prateleira, que era o livro dos Espíritos, né, de Kardec, que abre numa página dizendo o seguinte: o espírito encarna numa família que tem um programa que ele veio reparar. Que é exatamente o que a gente fala na psicogenealogia. Tô falando aqui com vocês 23 minutos e 11 segundos. Meu aniversário é 23/11, né? Bom, aí, diante de tudo isso, venho para Portugal. Chego em Portugal, vou dar formação em Porto. A Silvia, uma aluna minha, chega para mim e diz assim: Lê, eu tenho um livro que eu preciso te mostrar, que eu sinto que é um livro que tu tens que ler. É uma capa meio azul, assim, com o rosto, parecia um avatar de um brasileiro, que escrevia sobre cidades intraterrenas. Eu não acredito que, de novo, esse assunto. E, de fato, a história da cidade intraterrena relacionada, assim, me chamando, né? Muito bem. Chego, então, a Lisboa, quando eu fui dar a formação, né? Isso foi no ano passado, acho que foi em 2023. Eu chego em Lisboa, a Ana, né? Vamos tomar um café. E aí eu conto desse sonho pra Ana, que é uma outra colega, Ana Cristina Rodrigues, e ela disse assim: Lê, você sabia que em Fátima nós temos uma grande plantação de sobreiro, que é a árvore cuja casca é retirada para fazer a cortiça? Eu disse: não sabia. E ela disse: eu sinto que tem algo em Fátima para você, né? Conversando. E aí, aquilo fez muito sentido. Ela disse: eu vou te ler sobre a cidade intraterrena Liz. Quando ela começou a ler sobre a cidade intraterrena, eu me emocionei muito.
E quando a gente se emociona, né, esse choro que não é um pranto, era uma coisa da alma, dizendo sim, tem algo a ver com isso. Eu disse, Ana, eu sinto que antes de eu fazer algo em Fátima, eu preciso fazer uma caminhada nas letras hebraicas. Foi aí que começou a ideia da caminhada nas letras hebraicas, porque eu senti que eu precisava viver a letra hebraica. E aí essa história do sobreiro e da cortiça faz toda a conexão com a Kabbalah, porque o que nós trabalhamos na Kabbalah e também na psicogenealogia são as clipás. As clipás são as cascas e a cortiça é uma casca, tanto que quando você tira a casca do sobreiro, ele leva 9 anos para dar uma nova casca. 9 é o número da verdade. 2025 viveremos o 9, né? Que é a palavra emet, verdade. 9 é o tempo gestacional. Nós fizemos a prova dos 9, né? 9 é a conexão do 5, que é o espírito, com 4, que é a matéria. Então, já entendi que tinha toda uma conexão com a Kabbalah, das clipás, e na psicogenealogia a gente vai olhando as lealdades, os mandatos, que são os aprendizados da alma, né? Então, todas as mensagens sempre se entrelaçam. Eu quero contar isso para vocês porque a gente recebe mensagens todos os dias. Algumas pessoas me dizem assim, nossa, que coincidência, não existe. Nossa, olha só o que Deus proporcionou para você. Na verdade, a vida tem uma regra, gente, tem uma lei. Nós vamos acessando as informações. As questões que estão ocultas, elas só se revelam para aqueles que têm olhos de ver. Então, nós atraímos essas informações, elas não são coincidências, não são colocadas as coisas no teu caminho. Você atrai isso como confirmação do simbólico da tua caminhada sagrada. Então, gente, estamos fazendo essa caminhada, né? Desembarcamos em Lisboa, pegamos a nossa credencial do peregrino, né? Fomos de Lisboa, fomos para o Algarve, fomos para Oeiras, fiz um podcast com a Lisa Joanes, fiz um encontro com a Manuela Maciel, que é discípula de Anne Ancelan, para a gente entrelaçar a nossa jornada. Uma pessoa incrível, inclusive, né, que poucos conhecem essa mulher, né, eu acho que eu me sinto na obrigação de falar dela no Brasil. E bom, depois dali a gente foi para Porto Albufeira, no Algarve. Do Algarve viemos para cá, em Fátima. Bom, o Deni reservou vários hotéis, porque eu vou fazer a peregrinação. Eu não estou fazendo o caminho de Santiago, estou no caminho de Santiago, caminhando nas letras hebraicas, né? E eu sempre senti que eu não era uma caminhada para eu fazer parando em albergue, até porque ali no albergue você tem muita gente, ok, tá todo mundo nesse mesmo movimento, mas eu sentia que eu precisava de um tempo para mim e que não precisa ser um hotel de luxo, mas um quarto pra gente dormir. E aí a gente foi acabando reservando alguns colegas aqui de Portugal fizeram um convite pra gente ficar na casa dessas pessoas. E eu estou recebendo tudo isso como uma grande mensagem, né, uma grande informação. E tem algo incrível que aconteceu, eu conto com o tempo, na devida letra, né? Mas quando chegamos em Fátima, nós chegamos num hotel que ele tinha reservado e esse hotel disse, olha, não tem nada aqui no nome de vocês. Essa reserva não foi feita, né? Ou, senta aqui, o dele tá aqui do meu lado. Essa reserva não estava preenchida. E nós vimos no aplicativo, ela tinha sido preenchida para outubro, né? Mesma data, só que em outubro. Mesma data, só que em outubro. E aí essa moça disse, vamos ver se a gente consegue achar um hotel para vocês, né? Acabou que tu encontrou... No Booking mesmo, né? Peguei imediatamente e encontrei um hotel chamado Santa Cruz. Santa Cruz. Pertinho, bem pertinho, né? Do centro. E sendo que eu já tinha olhado, você já tinha olhado, nós não tinha isso... Outra coisa, a gente não tinha encontrado mais, os hotéis que tinham era só muito distante de Fátima, inclusive em Leiria,
né? 15 quilômetros, 14 quilômetros, 8 quilômetros de distância, e a gente ia ficar muito distante daqui, ia ser bem complicado, né? Porque tem que pegar Uber para ir, Uber para voltar, não dava mais para ir caminhando. Isso. E aí a gente conseguiu esse hotel, eu marquei e imediatamente fomos para esse hotel. Quer continuar contando? Não, e daí? Então, aí saímos, viemos para esse hotel, né? Na chegada, quando eu cheguei, já falei para a menina da recepção, disse, acabei de fazer uma reserva aqui com vocês, né? Faz uns 2 minutos. Ela olhou assim, deu um sorriso. 2 minutos? Pois é. Exatamente há 2 minutos eu coloquei a última pessoa que fez reserva comigo pessoalmente e já está no quarto. Aí eu disse, meu Deus, e agora? Não se preocupe, nós vamos lhe fornecer um hotel bem próximo, um hotel 4 estrelas, um hotel muito melhor do que o nosso, porque aconteceu esse fato de... Roupãozinho para tomar banho. Esse fato de ter feito a reserva no mesmo momento que o senhor fez, ela me disse, no mesmo momento que o senhor fez pelo Booking, eu fiz aqui com uma pessoa e a pessoa já está, inclusive, no quarto. Detalhe, né? O valor foi 130 foi euros, caro, 849 com alguns centavos. Reais. E nós tínhamos o que eu tinha anteriormente feito a reserva, que foi o erro meu, na verdade, da data, né? Era 60 euros. Não era nem 60 euros, era 45 euros. Era um hotel muito barato, bem no centro também, muito gostoso o hotel, né? Mais simples, óbvio, mas muito bom. E aí ela nos indicou para ir para esse hotel. Chama Estrelas de Fátima. Estrelas de Fátima. Estrelas de Fátima. E aí chegamos aqui, gente, na recepção de uma galera, né? E a gente veio fazer o check-in, porque à noite tinha procissão, né? Toda noite tem uma procissão das velas, 21 a 22 horas que a gente queria ir. E quando eu olho na bancada da recepção, o que eu encontro? O livro de cortiça, escrito Estrelas de Fátima. Então foi uma emoção muito grande. Ontem foi dia 28, né? 28 de setembro de 2024. E esse livro, me emocionei muito, comecei a chorar na frente da recepção ali, porque foi realmente a chancela, né? O livro que eu estou no caminho certo, era o livro do amor, era de cortiça, eu estou em Fátima, né? E hoje a gente vai, no dia 29, a gente vai no lugar onde nós encontramos o serzinho que parecia um gnomo, que apareceu do centro da montanha, do centro da floresta, e que me levou para esse lugar, que ele olhava para mim e dizia assim, esse é o lugar. Detalhe, durante essa jornada eu tenho compartilhado lá no grupo do Telegram vários insights, né? Mas quando eu cheguei em Portugal, a primeira coisa que eu recebi da Iola, que é uma aluna, hoje colega, doutora Iola, dentista, foi uma chave. E eu achei aquilo muito simbólico, porque o capítulo do livro que eu estou escrevendo é porta, ou portais, e ela me entrega uma chave. A segunda pessoa que fala de uma chave, no segundo dia, foi, de novo, a Ana Cristina Rodrigues, me disse, Lê, você não pode me deixar esquecer de te falar da chave. E a chave é a chave da casa dela, que nós vamos ficar na casa dela em Coimbra. Terceira pessoa foi a doutora Maísa, que é minha aluna médica, hoje é médica em Curitiba, e ela disse, Lê, eu sonhei com você. Eu sonhei e nesse sonho você tinha um molho de chaves. Depois vem o namorado dela dizendo, eu sonhei com chaves. E ela disse, Letícia, eu acho que esse sonho que nós tivemos está conectado, porque ele entra no meu campo, eu estou conectada com você. Então, os nossos primeiros 3 dias em Portugal foram recebendo chaves, né? Logo depois, uma colega, Ninete, ela traz um sonho que ela teve no dia 17 de setembro sobre as 7 catedrais. E ela disse que ela recebeu um chamado de visitar as 7 catedrais. Então, detalhe, gente, nós recebemos 3 chaves e na árvore da vida existem 3 dimensões superiores, né? Inclusive, para os católicos, a tríade sagrada, Pai, Filho e Espírito Santo. Na Kabbalah, Keter, Rohimá e Binah, né?
E depois restam as 7 sefirás inferiores, que são dimensões que nós vamos trabalhar para abrir as portas de Binah. As 50 portas de Binah. Né? Então tem tudo a ver, porque a gente faz um trabalho de 7 níveis dentro de cada sefirá. E depois do sonho da Ninete, né, a gente vai para um lugar em Nazaré, né? Paramos num lugar chamado 7 Saias. E aí me intriga ver umas mulherzinhas com 7 saias andando pela cidade. E a gente vai pesquisar sobre a história da roupa. E elas usavam 7 camadas de saia, representando a época em que os maridos estavam no mar e elas iam dobrando a ponta da saia. Depois eles passarem as 7 ondas, né? Eles estavam em segurança. Então, o 7 também foi uma mensagem. Isso aconteceu antes da gente chegar aqui em Fátima. Resumindo, gente, tá tudo interligado e nós precisamos ter olhos de ver. Porque como se não diz na Bíblia, né? Para algumas pessoas, todo mundo tem essas mensagens. Agora, o detalhe, você tem olhos de ver, você está aberto para ver essas informações, né? Claro, a gente está num caminho. Eu fui juntando informações ao longo da minha vida, né? Ao longo de um tempo que eu fui correlacionando. As mensagens estão sempre relacionadas. O sonho é sempre do sonhador, né? A gente recebe informação, mas a gente precisa fazer conexão. Geralmente as informações vêm de uma face que é o outro que chega até você. Então, seguimos, né, daqui a nossa jornada da caminhada. Vai começar em Tomar, que é considerada a Nova Jerusalém, onde haviam muitos judeus. Vai ter muita simbologia por lá e hoje ainda a gente vai fazer essa caminhada. Mas fica esse registro gigante, mas histórico, que eu precisava trazer, alinhavando todas as peças que aconteceram. E óbvio, o livro do amor está sendo escrito há muitas mãos, porque existem muitos portais que estão abrindo através dos meus colegas, as pessoas que me seguem no Instagram, e essas pessoas vão me trazendo informação. Por isso que desde aquela época que eu tive o sonho, eu senti de compartilhar, porque, como diz o meu marido, é o motivo da nossa caminhada. O caminho é individual e a caminhada é coletiva. Caminhada é coletiva. Sem o outro, a gente não enxerga muitas faces da verdade. Então é isso, a gente se vê e hoje nós vamos lá naquele lugar, vamos ver o que nos espera. Beijo!